Selic e taxa de juros americana, tivemos hoje o resultado na super quarta, vamos ver também a previsão aí do PIB para os próximos anos, vamos falar aqui da IRB, que ela relatou prejuízo no mês, será que realmente vai dar ruim na IRB? Vamos falar da Aura Minerals, que aliás tem uma grande influenciada aqui pela taxa de juros americana, né? A Aura Minerals, ela fez uma aquisição interessantíssima, e nós temos a Magazine Luiza, a Via Varejo e a Petz como exemplo aí de ações que tendem a se beneficiar com o fim do ciclo aqui de alta da Selic. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esquece de deixar o like no vídeo, comentário ajuda bastante também, além de se considerar se inscrever no canal, tá? Eu fiz o vídeo hoje mais cedo sobre o ISA Day, né, da Transmissão Paulista. Vale muito a pena você ver para entender o case inteirinho da Transmissão Paulista, que é uma empresa sensacional, tá? Então, falando aqui da taxa de juros americana, ela se elevou em 0,75, o que acabou deixando um certo ânimo positivo para o mercado, porque existia precificação entre 0,75 e entre 1%. Só que a maioria estava esperando 0,75, então o que acontece é que as ações não sobem muito, né? Não dispara, mas tem aquela altinha, exatamente pelo fato que existia um pouquinho de pessoas aí, um percentualzinho, 15%, 20%, dependendo aí do levantamento pessoal, que esperavam 1% de aumento. Se viesse 1% de aumento, aí sim ia despencar as ações, não foi o que aconteceu, então acaba sendo um cenário otimista aí, tá? E agora o mercado está esperando 4%, acima de 4% taxa de juros no fim do ano aí dos Estados Unidos, tá? E dando uma olhada no PIB americano previsto, o pessoal está prevendo aí uma nova atualização agora, né? Mesmo após dados mais positivos aqui da economia americana resistindo a uma possível recessão, ainda assim, né? Desde que eles fizeram essa previsão, muita coisa mudou para o lado negativo e aí o crescimento antes de 1,7 agora está em 0,2, tá? Então, assim, não vai ter recessão, segundo as previsões aqui novas, né? Mas você vê que teve esse declínio, né? Então, tá preocupante ainda. Em 2023 aqui a projeção vai para 1,7, né? De 1,7 para 1,2, então houve um declínio também. Em 2024 de 1,9 para 1,7. Então isso aqui demonstra que, embora não vá ter uma recessão, vai ter uma economia aí meio que cambaleando, né? Indo devagarzinho, que isso aqui pode ser positivo para quem quer acumular ações, a bolsa não deve disparar lá nos Estados Unidos, vai acabar tendo uma influência aqui, né, um pouquinho para baixo, mas como nós já estamos barato, estamos indo bem, se o próximo governo seja esse, ou o próximo seja qual for, fizer as coisas certas, a gente tem sim a possibilidade de acabar estourando, mas é lógico que os Estados Unidos é um limitador, o que pode nos dar talvez uma esperança das ações ainda darem uma certa seguradinha, né? Mas não tendo uma recessão, se tiver uma recessão, as quedas acabariam acontecendo e não seria bom, na verdade, que a gente poderia dar anos de quedas aí. Então a gente torce para um cenário ou neutro ou de repente até positivo, é melhor do que uma recessão, né? Então, falando aqui da taxa de desemprego, né, de 3,7 para 3,8, foi previsto aqui para esse ano, níveis baixos, né, 2023 de 3,9 para 4,4, e 2024 de 4,1 para 4,4, números que também não são de uma recessão, né? Então números que também não mostram que vai ter uma recessão, tá? Então esses são os números aqui nos Estados Unidos, enquanto o Banco Central mantém aí a taxa de juros em 13,75 e a decisão não foi unânime. Teve 2 pessoas lá que votaram para aumentar em 0,25. Eu não sei o que esse pessoal pensa, né? Para que tanto receio? A gente já viu que a inflação no Brasil está ficando controlada, né? Assim, tem um pouquinho de disseminação ainda, mas ela está ficando ok. Está tendo deflação sim por conta de alguns itens pontuais, né? Como o petróleo, a redução do imposto, mas enfim, eu acho que já tá bom, né? 3,75 não tem mais o que aumentar, não. Então, foi mantida aí, eu achei uma ótima notícia, né? Porque a gente vê que as ações elas têm esse impacto aí negativo, né? Então, no resultado financeiro. Então é até bom as empresas começarem a ter mais lucro e voltarem a aumentar os dividendos, né? E começa as narrativas, né, no Ibovespa, que as varejistas elas podem começar a disparar com o fim da alta de juros. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que ainda não é claramente o fim da taxa de juros, né, da alta, ainda pode ter um aumento residual. A gente viu até que teve 2 pessoas que votaram a favor, na próxima reunião ainda pode vir um aumento dependendo da onde for a inflação, eles deixaram um pouquinho em aberto, mas a tendência é que não, né? E aí o mercado costuma se antecipar e aí talvez as ações comecem realmente a subir, disparar aí, né? Antes mesmo do resultado realmente começar a acontecer, porque essas empresas estão sofrendo
muito, diga-se de passagem. Então a expectativa é que até o meio do ano que vem, né, ela mantém aí a 13,75 e depois no final ela vai chegar a 11%. Então é uma queda bem devagar, o que talvez o mercado tenha que antecipar, né, essa queda e fique muito tempo as empresas ainda cambaleando, né, enquanto o mercado vai pondo aquela alta insana. É um pouco complexo investir num setor desse jeito. Vai que não aumenta, não começa a diminuir a taxa de juros, mesmo que ela pare de aumentar, que fique aí, sei lá, 2 anos a níveis altos. É um pouquinho complicado, né? Mas assim, existe sim a possibilidade de elas dispararem, né? Então, nesse contexto que eu acabei de dizer que as empresas podem continuar sofrendo, minha prioridade seria a Pets, um potencial menor explosivo de altas absurdas, mas uma empresa que ainda consegue se virar mesmo com a taxa de juros simplesmente ela parando de subir, ficando assim, ela já se vira, né? Já vai conseguir aí dar lucro, vai indo aos pouquinhos aí, ela está com PVP de 2,69, PVP interessante, já a Magazine Luiza está com PVP um pouquinho mais esticadinho, né? Embora comparar apenas pelo PVP é muito fraco nessa comparação, e nem é do mesmo setor das empresas, é 100%, mas enfim, nos mostra que a Magazine Luiza, estando prejuízo, né? Um pouquinho mais arriscado. E aí nós temos a Via Varejo também numa situação de prejuízo, um PVP mais descontado ainda. As margens das empresas são bem fraquinhas, as margens líquidas, mas é negativa aqui no momento Via Varejo e Magazine Luiza. E a Pets tem uma certa gordurinha ainda para queimar, né? E também tem uma situação financeira aí muito interessante a Pets, né? Nenhuma delas, a Magazine Luiza também até que tá ok aí. Então, a gente vê no momento a Pets nessa maior resistência, mas menor explosivo, obviamente, né? E falando da Aura Minerals, nós temos aqui o comunicado onde a empresa fala que anuncia a conclusão da aquisição previamente anunciada, Big River Gold. Ela falou agora que o projeto Borborema Gold, localizado no Brasil, o único ativo aí que é o Big River, né? Será mantido via acordo aí da joint venture entre Aura Minerals e Dundee, onde a Dundee vai ter aí 20% e a Aura Minerals 80%, dada aí a capacidade de produção dessa Big River Gold, a empresa pode acabar chegando aí a passar dos 500, tá? De produção. Então ela vai continuar esse crescimento aqui em volumes, substituindo tranquilamente o Gold Road. Essa mina vai produzir até mais que o Gold Road. Deu uma impactadinha no dividendo, né? Pode acabar acontecendo também aí um pouquinho mais para frente, mas a empresa está numa fase de crescimento interessante aí, né? O ouro se mantém a bons patamares, né? E quando a gente vê a cotação da Aura Minerals contra o ouro aqui de amarelo, a Aura Minerals desde 2021 até agora já caiu 36,5%, enquanto o ouro 9,70%, então o ouro ele vem resistindo, né? E essa queda aqui, né, foi por conta do ouro. O mercado começa a antecipar que o ouro vai cair mais por conta do aumento da taxa de juros, né, que vai ser ruim. Eles antecipam e botam para baixo, também pelo próprio cenário brasileiro, a puxada também pelos small caps, pela questão do Gold Road, que foi um exagero absoluto aquilo lá, pela questão do Honduras, né, que estava lá implicando com mineração em campo aberto, mas era migração não aprovada, meio que clandestina, né, não era nada a ver com a Aura, então foi um ruído. Então um monte de ruído foi acontecendo com a Aura Minerals, ela foi apanhando, e aí uma ação que até chegou a subir um pouco demais, né, pelos obas, acaba exagerando pra caramba aí na baixa e a ação continua caindo. A gente pega no ano atual, ela caiu 29% aqui, enquanto o ouro aí caiu 14%. Então mais desconto ainda na Aura, ela deu uma certa recuperada dessa linha que eu tinha traçado aqui como interessante, tá? Ela acaba aqui subindo já, então 12,5%. A título de curiosidade, essa linha que eu tinha traçado era 27 e pouco, né? Ela chegou até aos 26,70 aí, e hoje ela está valendo 31,30, ainda está bastante descontada. A gente vê que em termos de PVP ela está 1,35 do PVP, o que é um valor interessante, está pagando quase o preço do PVP. O PL de 6,74, que é um valor bem baratinho ainda, né? E um dividendo de 8,70, ela não tem um histórico tão grande aqui para a gente ficar conferindo isso, mas é uma empresa aí que, no meu ver, está descontada com um projeto aí de muito crescimento pela frente.
A IRB anunciou o resultado de julho também, e nós temos aqui mais um mês com prejuízo. Ela anunciou prêmios emitidos aqui em 1.350 milhões, né? Então, em julho de 2022, um aumento de 15,6% aqui em relação ao ano anterior, aumentando 13,9% aqui no Brasil e 22,1% aqui no exterior. Ela vem fazendo até um trabalho melhor aqui no exterior, porque ela era um local de muita sinistralidade, está até que melhorando, mas no Brasil ela ainda está sofrendo com a sinistralidade. A gente vê despesas aqui em 535 milhões, uma sinistralidade de 91,4%, né? Vem aí melhorando um pouquinho, mas ainda está pegado. O resultado líquido do mês, então, foi negativo em 58,9 milhões, comparado a um prejuízo de 97,6 em julho de 2021. Então, assim, melhorou, mas ainda está fraco, né? Ela fez aí a subscrição que deu aí 1,2 bilhão em ações, né? Então esse dinheiro aqui, o mercado espera que vá, né, realmente aí fazer bom uso e não pode ficar queimando caixa, mas também não precisa ter desespero, né? Teve aí problemas sérios com a parte do agro pegando aí em sinistralidade, né? E parece ainda não ter se livrado disso, não foi muito claro aqui no que aconteceu. A gente vê aqui o histórico de lucros dela antes, né, daquele enrosco todo, depois deu esse prejuízo bilionário aqui. Em 2021, 684 milhões aqui negativo, e nos últimos 12 meses, na verdade, 725 milhões negativo. Então ainda está bastante negativo nos últimos 12 meses, né? Considerando aqui, então, esses dois trimestres aqui já em fechado, né? E esse mês aqui em aberto. Então, em apenas um mês ela já deu mais prejuízo, né? O trimestre anterior o prejuízo tinha sido pesado ainda, né? Então, vai tendo aí um ano um pouquinho difícil ainda aí, né? Vamos ver se melhora, ainda tem aí quase metade do ano pela frente, né? Nós temos resultados aqui até julho, mesmo assim 725, ela pode chegar a ter prejuízo se ela manter esse ritmo muito forte no ano, mas é provável que não. Então a IRB, né, ela vem resistindo bem até em cotações recentes, desde o follow-on a gente já até imaginava que talvez ela fosse cair abaixo de R$1, que foi o valor da subscrição, mas não, né, se manteve o mínimo que ela chegou a bater bem rapidinho, foi 1,8 por aí, e se mantém acima, tá hoje a 1,21, assim, né, vamos ver como é que o mercado vai reagir amanhã, né, talvez ele não goste muito mesmo desse prejuízo de 58,9 milhões, um início de queima de caixa, mas assim, é só o começo, talvez a empresa ainda dê a volta por cima nos próximos trimestres. Eu gostaria de recomendar vocês de novo para assistir o vídeo da Transição Paulista, salva nos favoritos, assiste, que não é aquele vídeo que o pessoal faz sempre, os dividendos, sei o que, eu falo dos dividendos sim, mas tem 16 minutos desse vídeo falando sobre todo o case da Transmissão Paulista, o diferencial dela, né, o que faz, né, realmente valer a pena estar aí acreditando na empresa por longuíssimo do prazo. Eu acredito que a maioria de vocês pensa no longo prazo, então assiste o vídeo da Transição Paulista. Deixa um comentário nesse vídeo para ajudar no engajamento. Um abraço e até o próximo. Valeu!